Esse som é sobre a ciência da persistência versus a preguiça e a descrença. Paciência é a sapiência do espírito. Viver no presente é a base, a chave pra seguir bem na viagem. Evita desgaste desnecessário durante o seu itinerário no planeta. Esse som é sobre o processo. O processo é lento. Espelha a tua vida, veda de ilusão. Não fica maluco e morrer da solidão. Precisa ter cuidado para sofrer. É preciso saber viver. Dentro do teatro oprimido, o trabalho é esse, você poder ver, né, como o oprimido pode se identificar, podendo ser, em alguns momentos, opressor ou oprimido, mas a gente tem esse recorte claro, né, de um teatro do oprimido. Não é um teatro que é feito pelos opressores, então é um teatro que é feito pela maioria da população marginalizada, dos trabalhadores, negros e negras, né, das pessoas na favela, como foi colocado aqui na apresentação, onde a gente tem esse trabalho e dessa metodologia que ela é utilizada nos mais diversos cantos do globo. A gente brinca, né, que foi uma trilogia. A gente trabalha primeiro com branco e preto, depois a gente foi para o extremamente colorido e agora a gente traz os tons pastéis como uma forma de unir o sofrimento, a alegria, e o ecos é uma busca da gente entender, uma busca, né, gente, onde está o caminho do meio. Eu perguntei para a professora de arte lá, o que vocês veem a arte? Olha, Sérgio, nós vemos a arte como um organismo. Um organismo, ela depende de todos os órgãos para funcionar. Então, na arte, na escola, nós precisamos de todas as pessoas. A gente pede simplesmente só para trabalhar e está mostrando essa capacidade, essa potencialidade da pessoa com deficiência. Então, Surdodum, esses anos todos, a gente tenta, pelo menos, dar essa parcelinha e plantar essa sementinha para florescer um monte de coisa bacana. O que as pessoas vão ver é a superação dos seus próprios limites. Essas meninas, esses meninos mostram que tudo é possível quando se tem força de vontade, se acredita num sonho. E elas seguem a frase que elas ouviram na primeira aula. Uma bailarina deve sempre olhar para as estrelas, mesmo que não as enxergue. Que um dia vocês irão brilhar como as estrelas. O limite deles pra mim, foi a Libras. Quando eu aprendi Libras, que eu sento com eles, não tem mais nenhum tipo de limite. No tablado não tem limite, não tem surdo, não tem pessoa com deficiência, não tem nada. A gente ali é ator fazendo teatro. Algumas pessoas foram rotuladas como incapazes, como deficientes intelectuais, porque a deficiência intelectual não é algo transitório, ela é uma incapacidade permanente. Pra gente, a reflexão de o que a gente pensa que é deficiência, né? E como a gente contribui para mudar isso? Posso falar de cadeira ou de muleta, né? Sempre brinco, né? Que foi muito difícil. O preconceito, ele mata. E eu consegui sobreviver. Eu fui um Dom Quixote e enfrentei de cara, né, a arte, né, na remoção das barreiras arquitetônicas, barreiras humanas, enfim. Então eu acredito muito na arte como essa ferramenta de transformação. Para a gente fazer esse trabalho, a gente precisa abraçar um mundo com uma visão inclusiva. E isso vai além da acessibilidade ou da inclusão de uma criança com deficiência na escola.
A gente vai conseguir incluir quando a gente respeitar e quando a gente conseguir valorizar as pessoas no que elas são diferentes da gente, né? Eu tô do lado que acredita que nós somos todos muito, muito, muito especiais. Fico feliz com a realização desse evento, porque a gente precisava também, como a Lu, como vocês, dar uma olhadinha pro lado e ver que tem mais gente fazendo coisas nessa direção, né? Onde o importante somos nós, os humanos. O que a gente produz de arte é bacana, faz bem para os nossos atores, tem a sua relevância, mas é a pessoa, é na pessoa que a gente tem que focar, porque a gente sente dor. Então, dentro das possibilidades de procurar a melhor opção. Todo mundo sente. Ninguém gosta de ser realidade não é sempre o que parece. Ficar em segundo lugar. Aceitação e compreensão da situação baixa consideravelmente a taxa de estresse. Só segue quem se fortalece. Pega a responsa pra si e é isso aí. Sem ficar de guere-guere, sem ficar de tititi. Porque o processo é lento, mas é assim que a gente vai pra frente, compadre. Procurando a melhoria, um futuro um pouco mais decente. O processo é lento, mas tamo nessa. Tá junto, tá junto. Tudo começou tão inocentemente, em 2008, 2009, que eu estava indo trabalhar e eu vi os surdos conversando em Libras no terminal, que eles ficam, né, tudo conversando ali. Eu comecei a fazer curso de Libras, que eu fiquei interessada de curiosidade. Eu não tinha pretensão de nada. Eu trabalhava na Dionisos Teatro, fazia um monte de coisa, tinha um monte de experiência, mas de vários tipos, e estava experimentando ainda o teatro. E quando eu comecei a fazer o curso de Libras, foi uma coisa que foi abrindo minha cabeça, abrindo meu mundo para o mundo das pessoas com deficiência. Eu não sabia o que era isso, não entendia o que era isso. E daí eu comecei a fazer, na Casa de Inclusão, que tinha aqui em Joinville, do SESI, o curso de Libras para ouvinte. E lá, a Juliana, que foi minha professora, ela tinha uma técnica que é de chamar os surdos para conversar com a gente. A gente aprendia bom dia, boa tarde, boa noite, e já vinha surdo lá conversar, então se ficava apavorado, mas ia funcionando. E cada vez que eu falava, eu trabalho com teatro, era aquele... não tem nada de teatro em Joinville para surdo, não tem nada para os surdos aqui. Não tem nada para os surdos. E eu fiquei, fui me encolhendo em mim. Né? O que eu vou fazer com essa informação? O que eu sei disso? Eu não sei nada disso. Eu sabia fazer teatro e olhe lá ainda. Daí, eu fiz o curso básico de Libras, fiz o curso intermediário de Libras, e daí a gente tinha o curso livre de teatro na Dionisos, aberto aos domingos. A gente abriu e daí eu falei, então eu vou interpretar para os surdos, vamos abrir para surdos. Já que tem gente interessada nos cursos, vai ter gente querendo fazer o curso. Teve uma pessoa, a Daiane. E eu tive que interpretar. Eu não sabia nem o que era ser intérprete. Eu sabia um pouco de Libras. Aí, a gente fez aquele semestre, em paralelo fazendo o curso avançado de Libras. Quando acabou, a Daiane apresentou em cena junto com os ouvintes, falando, que ela também fala, ela é deficiente auditiva, mas ela é oralizada. No dia da minha formatura, do avançado de Libras, ela veio, olhou para mim, assim, olhou no meu olho e falou, agora tu vai fazer alguma coisa para os surdos, né? Daí eu fiz isso, assim. Vou. Desafio, né? Vou. E fiz. Mas, assim, então tá. Então, tu chama os teus amigos e a gente vai fazer isso. O que quer que seja. E ela organizou, ela convidou todo mundo. Tinha 6 surdos no começo. Daiane está ali, ó. Ali é a Daiane. Tinha 6 surdos no começo. E daí o que aconteceu? Eu sabia da aula de teatro básico para os surdos, da aula de teatro básico, né? Desinibição, parará. Fui fazendo aquilo e daí a gente começou a ter aula e eu comecei a conversar com eles, mas tá, o que vocês querem fazer com isso, né? E daí a gente sentou no tablado e começou a conversar. E daí eles pediram, a gente quer falar que a gente não é coitadinho, a gente quer falar que a gente não quer ajuda, não quer
não é fraquinho, não é pobrezinho. A gente é surdo e a gente pode fazer as coisas todas que todo mundo faz. Então vamos fazer um negócio desse. E daí a gente montou Vida de Surdo. Mas antes eu só quero dizer que o que a gente combinou, e que é prática até hoje, no nosso ensaio, é que a gente conversa tudo em Libras o tempo todo. Quando a gente entra no tablado de ensaio, é Libras. Mesmo se eu vou fofocar com a Nath, que é outra ouvinte do grupo, eu fofoco em Libras, porque ali é o lugar de Libras. Lugar de comunicação. O que acontece é que, às vezes, eu fico de fora, né? Se eles estão conversando uma fofoca e eu chego meio depois, eu perdi o contexto, perdi o assunto, perdi tudo, né? Quem que é incluída ali sou eu, né? E daí a gente fez o quê? Montou Vida de Surdo, que é um espetáculo com cenas curtas sobre a vida dos surdos. E daí ali, no vídeo, que a gente vai mostrar depois, tem algumas ceninhas que a gente fazia, tipo, algumas coisas engraçadas, algumas coisas tristes, que eles viviam e que eles falaram que acontecia para a gente montar o espetáculo. Desde... Tinha uma cena que era andando na rua e estava todo mundo conversando e tinha um cachorro e todo mundo saiu correndo e o surdo ficou lá, tipo... Aí que avisaram que tinha um cachorro, daí o surdo saiu correndo do cachorro. Depois que eles já tinham quase pegando eles. Tipo, coisa básica que a gente não sabia, que eu não sabia, e que eles queriam mostrar. Como jovenzinhos surdos queriam falar sobre isso. E daí, dentro de casa, o isolamento na mesa de almoçar, de estar todo mundo conversando e o surdo ficar de fora, de chamar para ficar junto. Fica junto com a família, mas a família fica toda conversando, falando. E a gente montou esse espetáculo, que tinha meia hora de duração, que estreou em 6 meses, que a gente ficou sentando, conversando, e estreou no final do ano. Aí, a gente montou, no segundo ano, a gente queria falar... Sempre o que a gente montou no Libração foi partindo deles, dos surdos que estavam participando no momento da montagem. Nem todos eles participavam de todas as montagens, às vezes se afastava para fazer curso, voltava. Em 2012, a gente montou uma cena chamada Incomodação, que era, basicamente, 3 clowns. A gente fez um pouco de treinamento de clown. E eles faziam muito barulho. Era barulho de bater, barulho de estaca, barulho de um provocar o outro e provocar que o outro não escutava o barulho. E daí tinha um zumbi. Era coisa de adolescente que a gente estava montando. Aí depois, no mesmo ano, em paralelo, a gente começou a treinar teatro playback, que é o que a gente vai apresentar aqui no final para vocês hoje, que é um método de teatro praticado no mundo inteiro, criado há mais de 30 anos, que é um teatro em que as pessoas contam as suas histórias na hora, é um teatro de improviso. A gente tem treinamento de teatro playback desde 2012, que a gente já teve treinamento com o pessoal da Dionisos, que é mestre em teatro playback. E no Encontro Nacional de Teatro Playback, teve aqui em Joinville também. A gente fez várias oficinas e sempre está aprendendo sobre esse método. Aí a gente montou Silêncio na Hora do Chá, que era uma cena que era para incomodar mesmo as pessoas, no sentido de tinha umas meninas tomando chá. Era uma cena de 2 meninas tomando chá e conversando em Libras, e atrás passava uma banda. Passavam os instrumentos, batendo, e elas ficavam ali sentadas, tomando chá. Essa era a cena, basicamente, para mostrar que era um silêncio para elas, o chá. E as pessoas ficavam incomodadas que assistiam, porque elas estavam conversando, e eles queriam saber o que elas estavam conversando. Eu falava, vai aprender Libras? Daí vai saber, mas a cena estava ali, sendo dita. E, na verdade, elas não conversavam nada de mais, assim, mas era para incomodar mesmo, para ficar curioso com a Libras, né? Em 2014, a gente ganhou o projeto do Sindec, e daí a gente foi aprender a tocar percussão. A gente fez oficinas com o grupo de Maracatu Morro do Ouro, aqui de Joinville, e teve aulas de cena com música e teatro com os atores da Dionisos Teatro. E montamos o espetáculo no Ritmo, que está inteirinho no Facebook, no YouTube, se vocês quiserem, no Ritmo, do Libração. Tem 25 minutos o espetáculo, e eles misturam cenas, percussão, com teatro. É uma comédia, também cenas curtas. Aí, em 2015, a gente montou o espetáculo Noivas, que era uma outra provocação com as pessoas daí da plateia. Tinha as 2 meninas que estavam vestidas de noiva procurando o noivo delas, e elas iam conversar com as pessoas na plateia, e tentavam chamar até que elas descobriam que ele estava aqui na plateia, o noivo.
E tudo que a gente fez com Libração partiu da ideia deles de cena, de criação de tema. Em 2016, a gente montou a Intérprete, que era uma comédia em que a atriz era a atriz surda era uma professora, mestre, doutora internacional de avaliação de intérpretes, de Libras. Então, ela vinha e dava uma aula para a intérprete. Não, está fazendo tudo errado. E a intérprete, a gente pegou todas as coisas mais engraçadas e estranhas que as intérpretes fazem mesmo e colocou nessa personagem. E ela avaliava e arrumava essa intérprete. E era uma brincadeira e uma homenagem para as intérpretes de Libras. E daí agora a gente montou, e vai estrear agora em novembro, o espetáculo Primeiros Passos, que é a história da Libras no Brasil. Como começou, por que teve Libras, por que o Edward Rouet veio para o Brasil trazer Libras, e como que tudo começou, e como que está essa história da lei de Libras e da lei de inclusão. Hoje, a gente vai estrear em novembro. E a gente já tem um prêmio ganho da Prefeitura para montar para o ano que vem, Mundo Invertido, que vai ser um espetáculo que já tem o roteiro, a gente já fez tudo partindo deles. Tudo que a gente fez no Libração e tudo que a gente faz é parte deles. Assim, eu estou sempre aprendendo. Eu agora, com 6 anos de grupo, eu falo com orgulho que o grupo chegou até aqui, porque não é fácil, a gente tem a vida, eles trabalham o dia inteiro, eles não são surdos que estão de bobeira, estão todos eles trabalhando, estudando, ganhando a vida. Eles eram jovenzinhos, eles eram adolescentes, agora são jovens adultos, a maioria. Teve vários surdos que passaram pelo grupo e já saíram, mas tudo que a gente faz, tudo que eu faço é baseado no que eles precisam mostrar para o mundo. E a ideia é que, com o tempo, eu saia não da direção do grupo, mas que eu... É meu, né, gente? Mas que eu saia da coisa de dar aula que eles já dão. A gente já faz várias oficinas que eles mesmo que ministram para a gente, eles já dominam. Pode pôr o vídeo agora. Esse vídeo foi gravado antes da estreia, quando a gente bem começou o grupo. O ensaio não tem som. O ensaio lá na Dionísio Teatro.
Esse foi o primeiro vídeo. Isso é há 6 anos atrás, exatamente. A gente ensaiando o Vida de Surdo. São cenas do Vida de Surdo. O Darley tá rindo porque era ele ali, gente, em cena. Aí são as fotos do Vida de Surdo, apresentação na Casa Iririu, que foi a estreia em 2011. Olha quantos atores tinha antigamente. Ó, teatro playback, a pessoa da plateia tem que participar, se preparem para o final do seminário. Essa de vermelho ali, que é atriz do grupo Juliana, foi a minha professora de Libras. Depois ela foi atriz do grupo, daí foi minha aluna. Esse encontro que a gente fez de teatro playback comunidade em Florianópolis. Esse lugar que a gente apresenta aí é a casa de inclusão que eu falei que eu fiz o curso de Libras. A gente sempre voltava lá antes de fechar para apresentar. As meninas tomando chá e a banda atrás. O que eu aprendi com Libração? Que o limite deles para mim, foi a Libras. Quando eu aprendi Libras, que eu sento com eles, não tem mais nenhum tipo de limite. No tablado não tem limite, não tem surdo, não tem pessoa com deficiência, não tem nada. A gente ali é ator fazendo teatro. E tudo que a gente fez foi partindo do que eles apontavam, o que eles são de verdade, a gente tentou mostrar ali. E para o ano que vem, os meninos vão ser professores de teatro, de surdos, de crianças surdas. Vamos ver tudo o que vai acontecer. Eu acho que é isso. Obrigada. Aceitação e compreensão da situação baixa consideravelmente a taxa de estresse. Só segue quem se fortalece. Pega a responsa pra si e é isso aí. Sem ficar de guerre, sem ficar de tititi. Porque o processo é lento, mas é assim que a gente vai pra frente, compadre. Procurando a melhoria, um futuro um pouco mais decente. O processo é lento, mas tamo nessa. Tá junto, tá?